Olá, a graça e a paz, ou a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio, compartilhando com vocês da palavra de Deus. Eu quero ministrar sobre Atos 3 e dividir esse texto em 3 mensagens de edificação para a sua vida. Ontem eu gravei falando sobre a correria do dia a dia, que quando nós não conhecemos Jesus, nós vivemos uma vida de correria. E a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, nós passamos a andar tranquilamente, confiante nele, descansando no Senhor. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo muito importante, o evangelho de coisa, o evangelho das coisas. Em Atos capítulo 3, versículo 5, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Preste atenção que esse evangelho tem danificado, que esse evangelho tem destruído, esse evangelho tem mascarado o que é o verdadeiro evangelho. Tem sido um disfarce muito grande. E nós, como filhos de Deus, nós não podemos viver do evangelho de coisas. O que tem destruído a fé, o que tem feito com que pessoas se desviem do caminho do Senhor, não queira mais ser de Deus, não queira mais cultuar, não queira mais congregar, é porque o evangelho que ela viveu, que ela ouviu, que ela recebeu, durante o período de vida foi o evangelho de coisas. Esse evangelho é uma tragédia para o povo de Deus. Na verdade, nós precisamos viver o evangelho do reino, o evangelho da renúncia, o evangelho da restauração, da regeneração, o evangelho do novo nascimento. Não o evangelho das coisas. O Brasil e o mundo estão vivendo uma calamidade espiritual por causa desse evangelho que tem sido pregado. Já não prega mais a salvação, já não prega mais que Cristo é o Senhor dos senhores, já não prega mais que Cristo é o Salvador. O que se prega é o Cristo que abençoa, o Cristo que enriquece, o Cristo que dá chave de carro, chave de casa. E nós entendemos que, como o Senhor é o Deus da prata e do ouro, nós temos esse direito a viver uma vida abençoada, mas o evangelho da transformação não se prega mais. O evangelho que devemos renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, para que prevaleça a vontade de Deus, não se pregam mais. Agora a gente vem como está e permanece como está, porque na verdade devemos vir mesmo ao Senhor, mas não permanecer da mesma forma, uma vida condizente o que o vivíamos tempos atrás, uma vida de mentira, uma vida de engano. Quando você vem para o evangelho genuíno, não o evangelho de coisas, você é transformado dia a dia, passo a passo. Então, esse homem coxo que estava na beira da Porta Formosa, quando ele depara com Pedro e João, ele queria receber alguma coisa, ou seja, era o costume dele, era o que ele queria. E Pedro e João, cheio do Espírito Santo, disse para ele: não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. É desse evangelho que nós precisamos ministrar, ou precisamos ser ministrado, e é esse evangelho que precisamos pregar. Não é o evangelho da concordância do que as pessoas querem. É o evangelho que Cristo quer que preguemos, que vivemos de uma forma correta. É o evangelho do levanta e anda.
É o evangelho que transforma, que dá direção, que dá diretriz, que leva as pessoas a viver uma verdadeira vida que Deus deseja que ela viva. Meus irmãos, atente, fuja desse evangelho de coisas. Fuge desse evangelho que te leva a permanecer na terra, com os olhos na terra, com o coração na terra. Pois o próprio Senhor Jesus disse que não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, mas ajuntar tesouro no céu. Esse é o nosso maior objetivo, é voltar o nosso olhar para a eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Em breve nós seremos levados à moradia eterna. E olha que esse evangelho que se prega hoje é um evangelho anêmico, é um evangelho fraco, é um evangelho sem vida, é um evangelho que não tem Cristo na sua centralização. Então, você que me vê, me ouve, preste atenção. Não vive esse evangelho de coisas, mas viva o evangelho do reino. Deixa Deus acrescentar na sua vida o que Ele tem para acrescentar. Se Deus te der um carro, te der a casa, te der muito dinheiro, viva, desfrute disso, mas não coloque o teu coração nessas coisas. E procura viver o evangelho que te confronta, não o evangelho que amassageia o seu ego, amassageia o seu coração. Mas viva o verdadeiro evangelho que transforma. Pode ser que a mensagem que você vai ouvir vai cortar em você, vai doer em você, vai confrontar você, mas é esse evangelho que vai mudar a sua trajetória. Esse evangelho que te leva para perto de Deus e te distancia das coisas do mundo. Esse evangelho que te transforma, esse evangelho que te cura, esse evangelho que muda a sua história, que faz o bêbado parar de beber, que faz o drogado parar de usar droga, que faz o prostituto deixar a prostituição e viver uma vida santa no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao teu coração. Fica com essa reflexão para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe.